Azar não existe. Acidente não existe. O que você chama de destino é apenas a lei de causa e efeito em ação. Mas, se suas intenções são boas, por que continua colhendo os mesmos frutos indesejados? Neste vídeo, desvendamos o segredo dos mestres, como agir em um plano superior e transcender os efeitos da causalidade inferior. Você aceita o desafio de se libertar do acaso e se tornar o semeador consciente do seu próprio futuro? Olá, queridos buscadores da verdade e da luz divina! Sejam muito bem-vindos de volta à nossa jornada pela sabedoria ancestral, aqui no Sol Dourado Interior. Hoje, vamos mergulhar em um dos princípios herméticos mais incontestáveis e fundamentais, aquele que todos conhecemos em nosso coração, mas que na pressa da vida muitas vezes esquecemos. O princípio de causa e efeito. Ele afirma: toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Sinta a profundidade dessa afirmação. Ela nos revela que o universo não é um lugar de coincidências ou de sorte e azar, mas sim um vasto e perfeito sistema de leis que operam com precisão. A vida não é aleatória. Tudo o que existe, cada evento, cada experiência que você vive, é o resultado direto de uma causa. A sua vida, sementes, é como uma plantação, e o campo onde você semeia é o da sua consciência. As sementes que você lança não são físicas, mas energéticas. São os seus pensamentos, as suas emoções e as suas intenções. Se você plantar sementes de medo, dúvida e escassez, o universo, por lei, irá corresponder a essa semeadura com uma colheita de medo, dúvida e escassez. Mas se você plantar sementes de confiança, gratidão e amor, a colheita será a manifestação dessa mesma energia. Compreender que a sua vida não é um evento aleatório, mas uma manifestação que corresponde à sua semeadura, é o primeiro passo para assumir o seu papel de jardineiro, consciente da sua realidade. O que você colhe hoje é o resultado exato do que você plantou ontem, em um agora do passado. Queridas sementes, a lei de causa e efeito é o princípio universal por trás do que muitos chamam de karma. Mas para compreender a totalidade dessa lei, precisamos introduzir o seu grande parceiro, o Dharma. Pense assim: se a lei de causa e efeito é a balança cósmica, o karma é o peso que você coloca em um lado e ele sempre será equilibrado com o peso do outro lado. O karma, em sua essência, não é uma punição, mas a lei da ação e reação. Se a sua ação gera um desequilíbrio, seja por pensamentos, emoções ou atos de baixa vibração, o universo, de forma neutra e precisa, irá criar um efeito que o force a enfrentar essa energia para que a balança seja restaurada. O karma é, portanto, o professor. Ele te dá a oportunidade de aprender e evoluir, fazendo com que você vivencie a mesma frequência que emanou. O karma é a colheita. E o que é o Dharma? O Dharma é a sua ação correta. É o seu propósito de vida, a sua verdade mais profunda, a razão pela qual a sua alma veio até aqui. É a sua bússola moral e espiritual que te guia para agir com alinhamento, com amor e com consciência. O Dharma é a sua semente mais pura. A relação entre eles é de total interdependência. Quando você age em alinhamento com seu Dharma, suas ações naturalmente geram um karma de luz e evolução. Sua semeadura é feita com amor e propósito, e a colheita será de bênçãos e plenitude. Mas, quando você se desalinha de sua verdade,
O karma atua como um mestre, trazendo o efeito de volta para que você seja forçado a se realinhar com o seu propósito. Em essência, a maestria da vida não está em evitar o karma, mas em viver em total sintonia com o seu dharma. A busca por uma compreensão profunda da causalidade nos leva a um ponto de convergência fascinante entre a sabedoria ancestral e a ciência moderna. O hermetismo, que nos presenteou com o princípio de causa e efeito, ofereceu essa verdade como uma lei universal há milhares de anos. Hoje, a ciência moderna, através da física e da observação do universo, ecoa essa mesma verdade. A física nos mostra que, no nível subatômico, cada ação gera uma reação, e que a energia de uma causa se manifesta em um efeito previsível e irrefutável. A união da sabedoria ancestral, que nos dá a compreensão espiritual da lei, com a ciência, que nos dá a prova material dela, nos permite ter uma visão completa e robusta do universo. É a prova de que a sua intuição, que sente a lei, e a sua mente, que a compreende, podem trabalhar em harmonia. A lei de causa e efeito não age apenas sobre você, semente. Ela permeia toda a coletividade. Muitas vezes nos encontramos a nós mesmos presos em ciclos de sofrimento e conflito, focando nos efeitos, guerras, escassez, dor, sem perceber as sementes que o originaram. Lamentamos os acontecimentos como se fossem fatos aleatórios que simplesmente acontecem conosco, esquecendo que cada situação é fruto das nossas ações, crenças e medos plantados ao longo do tempo. Essa é a grande ilusão que nos mantém acorrentados, sementes. Mas a libertação surge quando nossa consciência se expande. Ao reconhecer que somos criadores de nossa realidade individual e coletivamente, assumimos a responsabilidade e podemos transformar a semeadura. É o instante em que abandonamos a postura de vítima e despertamos para a maestria consciente, permitindo que, em nossa essência, comecemos a reescrever o futuro que desejamos viver. A busca por uma compreensão profunda da causalidade nos leva a um ponto de convergência fascinante entre a sabedoria ancestral e a filosofia clássica. Um dos maiores pensadores de todos os tempos, Aristóteles, dedicou grande parte de sua obra à busca pela causa primeira. Para ele, cada efeito no universo tem uma causa, e essa cadeia de causalidade não pode ser infinita. Ele propôs que deve haver uma causa original, uma causa não causada, que inicia todo o movimento e toda a existência, mas que não é ela mesma um efeito de algo anterior. Pense em um dominó que cai e derruba o próximo. Para que toda essa cadeia de causalidade comece, algo ou alguém teve de dar o primeiro impulso, de ser a causa primeira de todo o movimento. Essa mesma lógica foi magistralmente aplicada séculos depois por São Tomás de Aquino. Em sua obra, ele apresentou as 5 vias para provar a existência de Deus, partindo exatamente da observação dos efeitos do mundo sensível. Ele usou a lei da causalidade e a busca pelo primeiro motor para argumentar que deve existir uma causa primeira de tudo que existe, e a essa causa ele chamou de Deus. Assim como uma grande árvore não existe sem a semente inicial, toda a realidade que vemos é sustentada por esse impulso invisível que originou tudo. Muitas vezes nos vemos presas em um ciclo de repetição, com a sensação de que a vida sempre me dá os mesmos problemas. A causa raiz por trás desse fenômeno não está lá fora, nas circunstâncias, mas sim em nosso mundo interior. O universo é como um espelho perfeito. Ele reflete de volta para nós a frequência exata que estamos a emitir. Se os mesmos problemas continuam a aparecer, é um sinal claro de que estamos a cultivar internamente a mesma energia, os mesmos pensamentos e as mesmas crenças que geram essa realidade.
O que o seu corpo experimenta na matéria é apenas um efeito de uma causa vibracional que reside na sua alma. Compreender que os problemas não são aleatórios, mas um reflexo da sua frequência interna é o primeiro passo para assumir o poder de quebrar esse ciclo e reescrever sua história. Queridas sementes, a sua realidade exterior não é um evento aleatório, mas um reflexo direto do seu mundo interior. O princípio de causa e efeito nos revela que o seu corpo, os seus relacionamentos e as suas circunstâncias são apenas a tela onde o seu ser interno se projeta. Pense na sua saúde física, por exemplo. A dor de coluna lombar que você sente pode ser o eco do excesso do peso da vida que você insiste em carregar. As dores no estômago, muitas vezes, são a manifestação de um conflito emocional que você não consegue digerir. Um problema de garganta pode ser a voz da sua alma que não se sente capaz de se expressar. O problema físico, o efeito, é o eco de um conflito interior, a causa. O universo não pode mudar a sua realidade externa diretamente, pois ela é apenas o reflexo. O seu verdadeiro poder reside em você, na sua capacidade de mudar a causa interna para que os efeitos externos sigam essa nova sintonia. Sementes, existe uma confusão comum que pode nos prender em um ciclo. É a falsa crença de que os opostos se atraem para a manifestação. Sim, a lei da polaridade atua no universo. A escuridão coexiste com a luz, o masculino com o feminino, e os polos de uma bateria se atraem para gerar energia. Ela é a lei da criação e da dualidade. No entanto, no plano da nossa cocriação, a lei que governa é a da correspondência, que afirma: semelhante atrai semelhante. Para que nossa manifestação seja poderosa e consciente, precisamos entender essa distinção de forma robusta. A lei da correspondência é a lei do espelho. O universo não te dá o oposto do seu estado. Ele reflete a frequência exata que você está a emitir. Se você vibra na escassez, a vida te dará mais motivos para vibrar na escassez. Se a sua vibração é de doença, a vida te dará mais situações que ressoam com a doença. A maestria não está em esperar que o oposto chegue para te salvar, mas em mudar a sua frequência para que o espelho do universo reflita a realidade que você deseja. Compreender essa distinção é o salto quântico para a maestria, porque você percebe que a atração de opostos é sobre a constituição da realidade, enquanto a atração de semelhantes é sobre como você modela ativamente com a sua própria energia. Muitas vezes, por mais que a nossa consciência anseie por mudança, a nossa realidade parece não se mover. A razão para essa aparente inércia reside no nosso inconsciente. Ele é a grande causa oculta por trás dos padrões que se repetem, o programador invisível que age sem a nossa permissão. O inconsciente é o maestro silencioso da nossa vida. Pense nele como um vasto arquivo que guarda todas as memórias, crenças e traumas do seu passado. Ele opera com uma lealdade a tudo o que já viveu, e é por isso que muitas vezes você se vê repetindo os mesmos ciclos, mesmo que conscientemente queira algo diferente. A sua vibração, aquela que realmente atrai as suas circunstâncias, é moldada pelas profundezas desse inconsciente e não apenas pelos pensamentos superficiais que você tem no dia a dia. Para mudar o efeito em sua vida, você precisa ir à causa mais profunda, e essa jornada para dentro é o convite para a cura de tudo que está oculto em sua alma. O caminho para a maestria é trazer a luz da sua consciência para o inconsciente, para que você possa entender e reescrever os programas que o estão a limitar. O nosso mundo interior, o maestro silencioso de nossa realidade, foi magistralmente explorado pelo psiquiatra Carl Jung.
O que a lei de causa e efeito chama de causa oculta, Jung chamou de sombra, a parte da nossa personalidade que contém todos os traços, medos e desejos que reprimimos e rejeitamos em nós mesmos. A sombra é o nosso lado escuro, mas ela é também uma fonte imensa de potencial. A projeção, por sua vez, é o mecanismo pelo qual a sombra atua. Nós a vemos nos outros. Quando nos irritamos profundamente com o ego de alguém, por exemplo, muitas vezes estamos a ver a nossa própria sombra, o ego que negamos em nós mesmos. O outro se torna o nosso espelho. Compreender essa relação é o passo inicial para a cura. A maestria da vida não está em lutar contra a sombra, mas em integrá-la. Ao reconhecermos que o que nos incomoda nos outros reside em nós, assumimos a responsabilidade pela nossa própria vibração e nos tornamos mestres da nossa realidade. A filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre nos traz uma verdade que reverbera profundamente com a lei de causa e efeito. O homem está condenado a ser livre. O que isso significa? Significa que não há destino pré-determinado ou desculpas. Somos totalmente responsáveis por nossas escolhas, e cada escolha que fazemos é a causa que molda nossa existência, o efeito. Sartre argumenta que somos definidos pelas nossas ações. Não somos o que somos, mas sim o que nos tornamos através de nossas escolhas. É como uma árvore, ela não é apenas o que já cresceu, mas também o que ainda pode se tornar, conforme as raízes se aprofundam e os galhos se expandem. A nossa realidade, nesse sentido, não é algo que nos acontece, mas algo que criamos a cada instante. Assim como o jardineiro colhe exatamente o que planta, a vida nos devolve aquilo que semeamos em pensamentos, atitudes e emoções. A dor, a alegria, o sucesso ou a repetição de padrões, tudo isso é o resultado de uma série de escolhas, conscientes ou não. É como caminhar num campo fértil, cada passo é uma semente lançada, e o futuro é a colheita que nascerá desse plantio. Essa filosofia nos tira do papel de vítima e nos coloca na posição de criadores absolutos da nossa realidade, assumindo a liberdade e a responsabilidade total por tudo o que se manifesta em nossa vida. Queridas sementes estelares, chegamos ao ponto central da maestria. O poder não está nas suas palavras, mas na sua frequência e vibração. Muitas vezes falamos para o universo o que desejamos, eu quero abundância. Mas internamente vibramos no medo de não ter, na crença de que não somos suficientes ou na frustração da espera. A sua vibração é a soma das suas emoções e crenças mais profundas. O universo não lê a sua lista de pedidos, ele lê a sua energia. A frequência que você emana é o sinal que o universo capta e responde. Se você deseja abundância, mas a sua vibração é de escassez, a lei de causa e efeito garantirá que a sua realidade corresponda à sua vibração e não às suas palavras. A sua vibração é o seu pedido verdadeiro, o seu comando silencioso e potente. Imagine o universo, queridas sementes, como um supermercado infinito, repleto de tudo que você precisa e deseja. Para fazer as suas compras, você precisa do código de barras correto. Esse código de barras não são as suas palavras, mas a sua frequência vibratória. A sua vibração é o programa que gera esse código universal. Quando você verbaliza para o universo, eu quero abundância, mas internamente sua vibração está codificada como medo de não ter ou não mereço, é esse código vibracional de falta que o universo lê e envia de volta. O universo não falha em te ouvir, ele apenas lê o código que você está a emitir.
A maestria, portanto, reside em reconhecer que você tem o poder de ser o programador do seu próprio código de barras, ajustando a sua vibração para que ela corresponda exatamente ao que você deseja manifestar. Para mudar a sua realidade, queridas sementes, é preciso fazer o download da atualização do programa interno. A sua vibração, que gera o código de barras universal, é um software que pode estar defasado, rodando com crenças e medos que não te servem mais. Esse programa está sendo rodado no seu inconsciente, alimentando os velhos padrões de vibração que geram a sua realidade atual. Mudar o programa não é um processo mágico, mas um ato de intenção consciente e dedicação. A meditação, a autoobservação e o autoquestionamento são as ferramentas para este download. Elas permitem que você acesse as camadas mais profundas do seu ser, identifique os programas antigos e os substitua por novas verdades. Ao fazer o download da atualização, você realinha a sua vibração com a sua essência, e o universo, que é o seu sistema operacional, responde fielmente a essa nova frequência. A manifestação se torna fluida e sem esforço, pois a sua vibração agora corresponde exatamente ao que você deseja manifestar. Amadas sementes, a espera entre a semeadura e a colheita é um dos maiores desafios para a nossa mente linear. Ela interpreta essa pausa como um vazio, uma estagnação. No entanto, para a alma, esse é um período sagrado de gestação, o vazio criativo. A manifestação não é um evento instantâneo, é um processo que exige tempo para ser concebido, nutrido e preparado antes de poder nascer no mundo físico. A semente que é plantada na terra não dá fruto imediatamente. Ela precisa de um período de escuridão e silêncio para absorver os nutrientes e desenvolver suas raízes. Compreender o vazio criativo é o ato de dar permissão a si mesmo para estar nesse espaço de não ação, sem a culpa ou a ansiedade do relógio. É um convite para olhar para dentro e se fortalecer, em vez de olhar para fora e se desesperar. Nesse período, a sua energia se realinha, as lições necessárias são aprendidas, e você se prepara interiormente para receber a abundância que está a caminho. O vazio, portanto, não é a ausência de algo, mas o espaço onde o novo está a ser gestado. O desafio de confiar na pausa, esse espaço de silêncio e de espera que tantas vezes causa inquietação, encontra respaldo em tradições filosóficas que atravessaram séculos e ainda hoje iluminam nossa busca pela maestria interior. O estoicismo, nascido na Grécia e amadurecido em Roma, traz a sabedoria da aceitação serena diante da vida. Para os estoicos, o sofrimento não brota diretamente das circunstâncias externas, mas da interpretação e da resistência que criamos diante delas. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Assim, a ansiedade que tantas vezes surge no vazio criativo não é consequência do silêncio em si, mas da nossa tentativa de controlar aquilo que é incontrolável, o tempo, os ritmos do universo, o curso natural dos acontecimentos. Quando compreendemos que não podemos governar o fluxo do cosmos, mas podemos governar nossa atitude interior, nasce a verdadeira liberdade. Se os estoicos nos oferecem o pilar da aceitação, Sócrates nos entrega a ferramenta que rompe ilusões e expande a consciência, o questionamento. Seu método, conhecido como maiêutica, não buscava impor respostas, mas despertar no outro a capacidade de pensar, de dar à luz a própria verdade. Diante da ansiedade da espera, o espírito socrático nos convida a não reagir no automático, mas a indagar com honestidade: o que exatamente estou sentindo agora? De onde nasce essa inquietação? Que crença está por trás do meu medo de esperar? Essa atitude de investigação interior nos resgata da passividade. Em vez de ficarmos presos à ansiedade, começamos a dialogar conosco mesmos, tornando-nos responsáveis pelo que pensamos e semeamos em nosso campo interior.
É assim que transformamos a pausa de algo vazio em um espaço fértil, onde a consciência germina e a maestria floresce. Queridas sementes de luz, após lançarmos ao solo fértil do universo as nossas intenções conscientes, surge o verdadeiro desafio: sustentar a confiança no invisível. A mente linear, condicionada pela pressa e pela busca de gratificação imediata, tende a duvidar do processo. É nesse espaço sagrado, esse intervalo entre semear e colher, que somos convidados a exercitar nossa paciência e a cultivar a confiança. A manifestação não acontece como um estalo repentino. Ela é um fluxo, uma dança entre o visível e o invisível, um entrelaçar de forças que pedem o nosso alinhamento. Ser paciente não é simplesmente esperar de braços cruzados, mas permanecer em estado de presença e entrega, nutrindo a certeza de que o universo trabalha, silenciosamente, em nosso favor. Confiar é uma escolha diária. A decisão de honrar o tempo divino, de acreditar que cada movimento oculto está preparando o florescimento do que pedimos. Quando abrimos mão da ansiedade e do controle, fortalecemos o campo energético que sustenta a criação. Sem paciência e confiança, a dúvida corrói a vibração da semente plantada como uma sombra que encobre a luz do crescimento. Mas quando mantemos o coração firme na fé e a mente alinhada à esperança, cooperamos com a vida, permitindo que aquilo que já é nosso por direito floresça na hora perfeita. Sementes estelares, quando semeamos com consciência, a mente humana, acostumada à pressa e à gratificação imediata, logo começa a questionar. É justamente nesse intervalo entre o plantio e a colheita que a paciência e a confiança são chamadas a florescer dentro de você. A manifestação não acontece de forma instantânea, ela segue um ritmo sagrado. A própria natureza nos ensina esse mistério. Uma árvore não se ergue em um só dia. O curso de um rio não se transforma em um só instante. Assim também é o movimento do universo. Ele precisa de tempo para nutrir sua intenção, alinhar circunstâncias e preparar o seu coração para receber aquilo que pediu. O que a mente pode interpretar como atraso é, na verdade, o período de maturação da sua alma. A colheita chegará, e chegará no tempo divino, perfeito, quando a semente estiver firme, enraizada e pronta para florescer em plenitude. Queridas almas despertas, no caminho que vai da semeadura à colheita, a vida nos convida a exercitar a persistência. E essa persistência não está em lutar contra o que acontece fora, mas em sustentar a harmonia dentro de si, apesar das circunstâncias. A verdadeira maestria não é viver sem desafios, mas manter-se em paz, mesmo quando o caos parece rondar. Mas o que significa essa harmonia interior? É o alinhamento sereno entre o que você pensa, sente e manifesta. Quando a dúvida se aproxima, a mente tenta arrastar você de volta aos velhos padrões de controle e ansiedade. Sua maestria está em perceber essa voz, mas escolher de forma consciente permanecer em vibração elevada. Persistir nesse sentido não é teimar, mas confiar. É um ato de fé que mostra ao universo que, independentemente do que se agite no mundo externo, você continua sendo o soberano do seu mundo interno. E essa é a colheita mais preciosa, uma alma que se mantém em plena harmonia. Queridas almas despertas, quando a persistência é cultivada, a harmonia interna preservada e a confiança no tempo divino mantida, então a recompensa se revela. O florescimento é a manifestação do seu caminho, a realização do seu propósito é a expressão visível de todo o trabalho silencioso e sutil que se deu no invisível. O florescimento não é apenas alcançar um resultado, é testemunhar a prova viva do seu amadurecimento, é a alegria que transborda quando você contempla o fruto da sua semente e a serenidade que envolve a sua vida ao estar em sintonia com o universo.
Queridas almas despertas, a verdadeira maestria em semear e colher não está apenas nos grandes acontecimentos, mas no ritual silencioso de cada dia. O futuro não surge de um instante distante, mas é tecido agora, a partir das sementes que você planta no presente. O momento presente é o único ponto de poder que molda a sua realidade. Esse ritual diário se revela em gestos simples e sagrados. Agradecer pelo que já existe, silenciar a mente na meditação, escolher com consciência cada palavra e cada pensamento. Cada pequena ação é uma semente lançada no solo fértil do agora. Quando você vive com intenção, liberta-se da ansiedade pelo amanhã e do peso do ontem. O dia deixa de ser uma corrida contra o tempo e se transforma numa dança suave com o universo. E é nesse compasso que o florescimento acontece. Prova viva de que o presente, vivido com maestria, abre o caminho para um futuro de abundância. Sementes de luz. O intervalo entre a semeadura e a colheita não é um vazio a ser suportado, mas um espaço sagrado de transformação. A sabedoria ancestral nos lembra que esse período é fértil em lições invisíveis, onde o espírito amadurece tanto quanto a própria semente. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, revelou ao mundo uma verdade luminosa. A vida encontra sua força maior quando buscamos um sentido. Para ele, o sofrimento não era um peso inútil, mas um chamado para despertar a grandeza da alma. Assim também é o tempo da semente. Ele nos convida a olhar além da impaciência, descobrindo que a espera pode ser plena de significado. Quando damos à paciência o nome de propósito, ela deixa de ser fardo e se torna caminho sagrado. Já Lao Tse, o sábio do Tao, nos conduz a outro ensinamento. Não é pela força nem pela pressa que a vida floresce, mas pelo fluir sereno com o ritmo do universo. A água não luta contra as pedras, apenas as envolve até transformá-las. Assim também devemos aprender a confiar no tempo da vida que nunca erra. Quando soltamos o controle e nos entregamos à corrente silenciosa do Tao, a ansiedade se dissolve e nasce em nós a certeza de que tudo acontece no instante exato em que deve acontecer. Entre o plantio e a colheita, há um milagre em curso. É nesse intervalo invisível que o invisível trabalha a nosso favor. Que possamos, portanto, viver esse tempo não com pressa, mas com reverência, certos de que o universo guarda para cada um de nós a colheita perfeita no seu tempo perfeito. Amados, a maior vitória da nossa jornada não está em escapar do sofrimento, mas em aprender a acolhê-lo como uma mestra silenciosa. A verdadeira liberdade nasce quando deixamos de esperar uma vida sem dores e passamos a reconhecer que cada experiência, até mesmo a mais desafiadora, pode ser convertida em força interior. A autorresponsabilidade é a chave que abre esse portal. Ela nos tira do lugar de vítimas do destino e nos coloca no trono de co-criadores da própria vida. Não somos reféns das circunstâncias, somos alquimistas, capazes de transformar sombra em luz, limitação em potência e cada queda em um degrau de ascensão. Para a mente, o sofrimento parece um castigo. Para a alma desperta, ele é um chamado ao crescimento. Quando aceitamos que a dor não é acaso, mas parte de um processo maior de aprendizado, encontremos propósito. O verdadeiro poder não está em afastar os problemas, mas em escolher como atravessá-los, convertendo medo em coragem, culpa em leveza e adversidade em sabedoria. A maestria não significa a ausência de dificuldades. A maestria é sempre uma escolha.
Entenda, a maior vitória da nossa jornada não está em escapar do sofrimento, mas em aprender a acolhê-lo como uma mestra silenciosa. A verdadeira liberdade nasce quando deixamos de esperar uma vida sem dores e passamos a reconhecer que cada experiência, até mesmo a mais dura, carrega em si a semente da nossa força interior. Ser de luz. O tempo do plantio à colheita vai muito além de manifestar desejos. É, sobretudo, o resgate da nossa própria maestria. No caminho de retorno ao poder pessoal, grandes pensadores nos oferecem luz para guiar os passos finais dessa jornada. O que é a maestria? Ela não se limita à felicidade, mas representa o florescimento pleno do ser humano, a excelência do espírito. Para a alma desperta, a verdadeira alegria não se encontra nos prazeres passageiros, mas na realização do nosso potencial mais profundo, na vida vivida em harmonia com a virtude. Nosso florescimento, nossa colheita, é a prova concreta de que nos tornamos mestres da nossa própria existência, e não meros receptores passivos da vida. Complementando essa visão, a alegoria da caverna nos oferece a última ferramenta, a saída da ignorância. Presos às sombras, muitas vezes acreditamos que a realidade é apenas o que vemos. A jornada de retorno ao poder pessoal é como o prisioneiro que se liberta e ousa olhar para a luz. É a decisão de abandonar crenças limitantes, medos e dúvidas que nos mantêm reféns da escuridão. O resgate da maestria é, portanto, nossa saída da caverna, a escolha consciente de viver na luz da autorresponsabilidade, da criação intencional e da liberdade interior. É o momento de reivindicar o nosso poder, florescer plenamente e assumir a autoria da nossa própria vida. Queridas almas, ao reivindicar a sua maestria e assumir a autoria da sua própria vida, você não apenas muda a sua perspectiva, mas ativamente molda a sua realidade. O universo, que antes parecia um lugar de dor e sofrimento, se revela como um campo de infinitas possibilidades. A abundância em movimento não é apenas a prosperidade financeira, é a energia de oportunidades, de sincronicidades e de amor que flui em sua direção sem esforço. Sua nova realidade não é um destino estático, mas uma dança contínua, uma resposta perfeita à sua nova sintonia. Quando você se torna um mestre da realidade, você não luta mais contra as circunstâncias, você as molda. Você escolhe, com consciência e liberdade, as sementes que irá plantar no presente, e o universo, em sua infinita inteligência, cuida para que a colheita seja a manifestação plena de tudo o que você é. O resgate da maestria, como jornada de retorno ao poder pessoal, encontra alicerce em grandes pensadores que desafiaram os paradigmas do pensamento tradicional. Friedrich Nietzsche nos confronta com a ideia da vontade de poder, a força vital que nos impulsiona a transcender nossas próprias limitações e a criar nossos próprios valores. Para Nietzsche, o ato de se tornar mestre de si mesmo é a essência da existência plena, uma jornada de autossuperação constante. Simone de Beauvoir, através de sua filosofia existencialista, complementa essa visão. Ela nos lembra que a liberdade não é algo passivo, é uma escolha ativa e consciente. Nascemos livres, mas é nossa responsabilidade nos definir por meio de ações, decisões e comprometimento com o nosso próprio crescimento. Essa perspectiva nos oferece as ferramentas para reescrever nossa história, pois somos nós que conferimos significado à nossa vida. Por fim, Erich Fromm nos conduz à compreensão da autoridade interna. Ele ensina que a verdadeira liberdade não é a ausência de dor, mas a capacidade de encontrar propósito e significado mesmo em meio aos desafios, agindo com consciência, responsabilidade e amor.
O resgate da maestria, portanto, surge da síntese dessas visões. A vontade criativa e transformadora de Nietzsche, a liberdade e responsabilidade de Beauvoir e a autoridade interna e propósito de Fromm. É um processo de autorresponsabilidade plena, no qual cada experiência, desafio e escolha se tornam parte da construção consciente de quem realmente somos. Amadas sementes, ao reivindicar sua maestria e assumir a autoria de sua própria vida, você não apenas transforma sua perspectiva, mas passa a moldar ativamente a sua realidade. O universo, que antes podia parecer um espaço de dor, limitações e incertezas, se revela como um campo infinito de possibilidades e potencialidades. A verdadeira abundância em movimento não se restringe à prosperidade material. Ela se manifesta como energia criativa, oportunidade, sincronicidade e amor que fluem naturalmente em sua direção quando você se alinha à sua essência. Sua nova realidade não é um destino fixo ou pré-determinado, é uma dança constante com o fluxo da vida, uma resposta harmoniosa à sintonia elevada que você cultiva. Tornar-se mestre da própria realidade significa deixar de lutar contra as circunstâncias e, ao invés disso, transformá-las com consciência, intenção e leveza. Cada escolha sua se torna uma semente plantada no presente. Cada ação consciente é uma nota na melodia da sua existência. Quando você se reconhece como co-criador, compreende que o universo não é um juiz distante, mas um aliado inteligente e generoso. Ele assegura que a colheita reflita plenamente a totalidade do seu ser, revelando não apenas resultados externos, mas o florescimento interior, a expansão da consciência e a paz profunda que nasce da maestria sobre si mesmo. Lembre-se, sementes, que cada instante vivido com presença e intenção é uma oportunidade de criar, manifestar e celebrar a vida em sua plenitude. Ao final desta jornada, a mensagem mais essencial a ser lembrada é que a verdadeira maestria reside em viver plenamente o agora. Quando nos libertamos da ilusão do tempo linear, que nos mantém presos em ciclos de ansiedade, controle e expectativas, abraçamos o fluxo natural da vida e a sabedoria do tempo divino. Compreendemos que o universo não conspira contra nós, mas age sempre a nosso favor. Cada desafio, cada pausa e cada momento de espera é uma oportunidade de crescimento e alinhamento com a nossa essência. A paciência e a entrega não são sinais de fraqueza, mas provas vivas da sua fé e confiança na inteligência maior que rege tudo. A colheita que você tanto deseja já está sendo nutrida, mesmo que ainda não seja visível. Sua responsabilidade não é apressar o processo, mas plantar conscientemente no presente, com atenção, intenção e amor. A gratidão, a presença plena e a confiança são as sementes mais poderosas que você pode cultivar. Elas fecundam a vida e aceleram o florescimento da sua alma. Que esta verdade se torne seu lembrete diário, seu mantra silencioso e sua bússola interna. O tempo divino perfeito é a colheita do agora. E ao repetir estas palavras, permita-se sentir que cada instante presente é, por si só, uma manifestação da abundância, da harmonia e da sabedoria do universo, um convite para celebrar a plenitude que já habita dentro de você. Experimente hoje um exercício prático. Antes de dormir, escolha conscientemente uma semente para plantar em seu campo interior. Pode ser uma palavra, um sentimento ou uma intenção. Segure essa semente no coração, respire fundo e entregue-a ao universo. Amanhã, quando acordar, observe como essa energia começa a se manifestar em seus pensamentos, emoções e pequenos acontecimentos do dia. Esse é o despertar que buscamos aqui no Sol Dourado Interior. Remembrar de quem somos, reconhecer a luz que habita em nós e reunir, com amor, os fragmentos da alma em um só coração desperto.
Se esse conteúdo ressoou com você, se sentiu no coração que algo foi despertado aí dentro, curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a levar essa luz a mais pessoas. E seguimos juntos nesta jornada no caminho da expansão da consciência, do despertar da verdade, da lembrança viva de que somos uno com o todo, e o todo é uno conosco. E que este vídeo Sementes Estelares tenha plantado em sua fonte criadora a semente para sua expansão da consciência e que os próximos vídeos sejam o adubo para novos plantios, florescendo a plenitude em seu jardim interior.